Olá, boa tarde a todos. Embora eu esteja gravando aqui de manhã, mas eu imagino que vocês vão assistir isso no horário da tarde ou até à noite. Boa noite, então. Eu hoje vou comentar um pouco o começo do capítulo 2 da significação do ceticismo filosófico do Barry Stroud. É um capítulo onde ele examina a resposta que o Austin deu ao ceticismo. Eu já falei um pouco da importância do Austin aqui para a nossa questão e por que o Barry Stroud começa discutindo a resposta do Austin. É porque, de alguma maneira, essa resposta do Austin eclipsou o ceticismo como uma temática importante na filosofia e na teoria do conhecimento, e também, nesse sentido, então, mostrar que os argumentos do Austin não eram bons é uma maneira de revalorizar a temática do ceticismo para os demais filósofos, mostrar que o ceticismo é muito mais interessante do que parece à primeira vista, pelo menos para uma parte dos filósofos, né? Eu não vou comentar todo esse capítulo, vou deixar pelo menos mais uma aula para esse capítulo. É um capítulo que eu acho particularmente interessante, no caso dos mais persuasivos, talvez, né, de todo o livro. E eu vou começar fazendo como eu fiz no outro capítulo sobre o Descartes, lendo com alguma atenção o primeiro parágrafo, porque, de novo, no primeiro parágrafo, e talvez somente no primeiro parágrafo, o Barry Stroud explica o sentido do que ele está fazendo. Nós podemos muito imediatamente querer discutir se o Austin está certo ou se o Austin está errado, se a resposta do Austin é a boa explicação do que é o conhecimento, de quando nós estamos justificados numa crença e teríamos conhecimento, quais são as condições do conhecimento, etc. e tal. E é claro que, em parte, é isso que nos interessa quando a gente faz filosofia, mas o Stroud já deixou muito claro que o interesse dele, em particular, não é tanto achar qual é a boa teoria, porque ele acha que nenhuma teoria é a boa, mas é preciso, então, ver os argumentos de por que a teoria do Austin não é a boa teoria, mas ele não está apenas interessado em mostrar que a teoria do Austin não é boa e que teríamos, portanto, de procurar outra teoria. O que ele está querendo fazer é refletir sobre o problema filosófico e, ao refletir sobre o problema filosófico, tentar aprender algo importante sobre a condição humana, né? Em particular, qual é a relação que nós, seres humanos, temos com o mundo à nossa volta, né? Do ponto de vista cognitivo. Então, eu vou ler esse primeiro parágrafo e vou comentar algumas coisas, né? Não vou ter muitas novidades, mas talvez a grande novidade seja dizer isso: olha, é preciso ler com muita atenção o primeiro parágrafo para a gente entender o significado desse capítulo dentro do livro portanto, entender melhor o pensamento do Barry Stroud, né? Então, eu leio capítulo 2, Ceticismo Filosófico e Vida Cotidiana. Pois a gente já viu, então, e aqui o título é muito importante, que quando a gente começa a filosofar, pensando que o filosofar é uma avaliação crítica das nossas crenças da vida cotidiana, que nós tomamos usualmente por conhecimento sobre as coisas, o que acontece é que o resultado dessa avaliação é que as nossas crenças não estão bem justificadas, que aquilo que nós pensamos ser conhecimento não é conhecimento, e, portanto, há uma espécie de conflito entre a filosofia e a vida cotidiana, né? E o Austin é um filósofo, então, que vai contra o ceticismo filosófico, vai defender a vida cotidiana, tentando garantir ou mostrar que é possível extrair, sim, um conhecimento da vida cotidiana, ou extrair uma teoria do conhecimento da vida cotidiana, tal que se resista ao ataque cético e se preserve o conhecimento da vida cotidiana.
né? Então, o próprio título vai ao âmago da questão, e o que o Barry Straw está querendo um pouco aprender é qual é a relação entre a filosofia e a vida cotidiana. De um lado, né? E também ele está querendo, de alguma maneira, iluminar e entender melhor as práticas epistêmicas e certas concepções que nós temos na vida cotidiana. Então, nesse sentido, há algo de positivo a ser extraído do livro do Barry Straw. Não é simplesmente o resultado, veja, ele desmontou a teoria do Austin. Eu acho que ele até desmonta a teoria do Austin, né? Mas há algo talvez mais interessante a ser aprendido aqui nesse capítulo do que isso, né? Então, eu vou ler esse primeiro parágrafo. A meu ver, quando encontramos pela primeira vez o raciocínio cético delineado no capítulo anterior, achamos imediatamente que ele é fascinante, né? Então, a gente já viu, é como se houvesse uma espécie de naturalidade da dúvida cética, como se ela mimetizasse os procedimentos comuns, os procedimentos que nós empregamos na vida cotidiana para conhecer as coisas, para justificar o nosso conhecimento, para afirmar que nós sabemos tais e tais coisas, não é? E é por isso que ela é imediatamente fascinante. Não é preciso preparar o ouvinte ou o leitor teoricamente para que ele aceite aquela conclusão, né? É como se naturalmente ele fosse levado, porque esse raciocínio, de alguma maneira, está empregando coisas que a gente emprega no dia a dia, né? Ele, isso é o raciocínio cético, né? Recorre a algo profundo na nossa natureza e parece levantar um problema real sobre a condição humana. Veja, então, aqui o Barry Straw dá um passo a mais, quer dizer, não apenas ele mimetiza procedimentos comuns, mas, de alguma maneira, ele responde a um anseio, a um desejo, a um impulso que nós temos na nossa natureza, e é justamente esse impulso profundo, né? Algo que está enraizado em nós, que leva a um problema real sobre a condição humana. Quer dizer, um problema real. Quer dizer, aqui ele não está embarcando muito na ideia wittgensteiniana de que são pseudo-problemas. Parece que há algo mais sério envolvido aqui. Não é um problema falso. Um pouco a ideia do Austin é que os problemas céticos, e até muitos problemas filosóficos, eles são artificiais, né? Isso, para ser sincero, é uma coisa bastante interessante no pensamento do Austin, que é muito bem desenvolvido num livro dele, que está traduzido, O Sentido e Percepção, né? Onde o Austin vai desarmar as dicotomias que, na verdade, simplificam, feitas pelos filósofos, né? Ou há uma ação livre, ou tudo é determinado, né? Ou eu percebo as coisas diretamente, ou eu percebo elas indiretamente, e essas dicotomias, assim, várias, né? Ele desarma. Então, nesse sentido, para o Austin, a filosofia levanta questões artificiais, simplificadoras, né? E, num certo sentido, elas seriam meio falsas, né? E os wittgensteinianos, os neopositivistas, falaram muito dos pseudo-problemas da filosofia, mas aqui, de alguma maneira, o que o Barry Straw está dizendo é que nós estamos tratando de um problema real sobre a condição humana. É algo realmente a respeito do qual nós queremos uma iluminação, porque responde a um anseio, num certo sentido, legítimo, né? Cujo significado é muito impreciso e é preciso entender, né? Continua a leitura. É natural sentir que ou devemos aceitar a verdade literal da conclusão de que não podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor, ou devemos, de algum modo, mostrar que ela não é verdadeira. Então, parece que a gente tem duas opções só diante desse problema. Ou a gente embarca na canoa dos céticos e afirma que a gente não sabe nada sobre o mundo, ou então a gente embarca na canoa dos dogmáticos e diz que os céticos estão errados, né? Que é falso que a gente não pode saber nada, isto é, que é verdadeiro que a gente sabe algumas coisas sobre o mundo, né? No entanto,
nós estamos diante de um dilema, aparentemente, diz o Barry Stroud. Aceitá-la e mantê-la consistentemente parece desastroso. Foi o que a gente viu no final da última aula, né? O raciocínio do Descartes, que leva a uma conclusão cética, tem consequências desastrosas. A situação que a gente se encontra, se o cético tiver razão, ou se o Descartes tiver razão na sua primeira meditação, é que é um desastre, né? A gente perde o mundo, perde as pessoas e não sabe nada. E isso, então, é um desastre. A primeira alternativa é um desastre. Contudo, rejeitar a conclusão cética parece impossível. Então, nós estamos diante de um dilema. Parece que só temos duas opções: ou a gente aceita a conclusão cética, ou mostra que a conclusão cética é falsa, e as duas coisas parecem impossíveis para nós, né? E o Barry Stroud, então, ele, digamos assim, ele não entra em nenhuma dessas duas canoas. Para ele as duas são difíceis, né? Ele vai fazer uma investigação um pouco diferente. Ele se pergunta o seguinte: mas qual é a verdade literal dessa conclusão? Quer dizer, o que exatamente está sendo afirmado quando o cético afirma que nós não podemos conhecer nada a respeito do mundo ao nosso redor, né? Ambas as respostas, isso é, as duas alternativas do dilema: ou a gente aceita a conclusão cética, ou a gente mostra que a conclusão cética é falsa. Bom, as duas coisas parecem impossíveis, né? Mas, de qualquer maneira, esse dilema ele só surge, né? Ou, como diz o Barry Stroud, eles dependem de uma compreensão firme do que ela, a conclusão cética, diz e significa. Quer dizer, é preciso que a gente saiba exatamente o que a gente está dizendo quando a gente diz que não é possível conhecer as coisas à nossa volta. E isso ainda não está claro, né? Sem isso, diz o Barry Stroud, não haveria nada determinado a ser aceito como verdadeiro ou rejeitado como falso. Pretendo concentrar-me na compreensão adequada da conclusão cética. Portanto, mais uma vez, ele não está interessado nem em afirmar a conclusão cética, nem em rejeitá-la. O que ele quer é compreender adequadamente essa conclusão. Mais uma vez, como eu comentei desde as primeiras aulas, né? O título do livro é A Significação do Ceticismo Filosófico. Ele quer entender, então, qual é a significação dessa conclusão. É isso que ele quer entender. Ele não quer dar a resposta ao ceticismo, nem estabelecer o ceticismo. Ele quer compreender a sua significação naqueles três sentidos que a gente viu naquela aula, né? Significação no sentido de importância, significação no sentido de significado e significação no sentido do que a conclusão cética aponta para nós sobre essa condição humana. É isso que esse é o foco do Barry Stroud, né? É por isso que sugiro olhar para a fonte dessa conclusão. Ele não está interessado que a gente olhe nas respostas a essa conclusão. Quer dizer, é claro que a gente tem que olhar para as respostas que foram dadas ao ceticismo, né? Mas ele volta um passo atrás e fala que é preciso entender qual é a fonte dessa conclusão, e a fonte, de alguma maneira, está enraizada nos nossos procedimentos cotidianos epistêmicos, né? Como a gente argumenta, como a gente estabelece conhecimento, etc. Né? Então, é o que ele quer entender: como que nós chegamos a essa conclusão e como ela se torna tão inevitável, e, em particular, o quanto a exigência de Descartes de que se deve sempre eliminar a possibilidade de estarmos sonhando corresponde aos nossos padrões ou às nossas exigências ordinárias para o conhecimento na vida cotidiana. Então, aqui está o foco, né? A gente viu que a fonte do problema cético era justamente que a gente poderia eventualmente estar sonhando, que é uma condição para o conhecimento, que a gente elimine certas alternativas àquilo que a gente afirma, alternativas que são incompatíveis com a afirmação, alternativas tais que, se as alternativas ocorrem ou são verdadeiras, então aquilo que a gente afirma é falso. E se aquilo que a gente afirma é falso, então a gente não sabe o que a gente afirma saber. É isso que tem que ser entendido melhor. E a gente vai ver que o Austin é o cara que põe o dedo na ferida. Pode até ser o caso, e vai ser, segundo o Barry Stroud, que a resposta que o Austin deu
não é uma resposta satisfatória para o problema do ceticismo, que os argumentos que o Austin empregou não são lá muito bons. Alguns nós vamos ver até que são ruins, mas tem um que é muito bom, que faz com que ele ponha o dedo na ferida. Daqui até o final dessa aula, eu não vou entrar no argumento que é bom, eu vou tratar um pouco dos argumentos ruins, mas que, de alguma maneira, são importantes para a gente se encaminhar para a discussão plena, porque, com frequência, as pessoas entendem mal o Austin ou se apoiam nos maus argumentos do Austin, e há toda uma espécie de, não só de distorção do ceticismo, mas assim, de má compreensão do ceticismo, mas, sobretudo, as pessoas acabam não enxergando o nó do problema, porque elas se contentam com respostas não só inadequadas, mas fracas mesmo, né? Então, eu vou comentar primeiro os parágrafos aqui, que vão dos parágrafos 2 ao 19, e vou deixar o resto para a próxima aula, talvez uma ou duas aulas, não sei, vai depender do andar da carruagem, mas, de qualquer maneira, vamos ver aqui, né? O que o Austin faz um pouco uma espécie de diagnóstico do ceticismo. Embora o Austin apareça mesmo só lá no parágrafo 11, né? O que acontece é que ele vai falar de uma maneira mais geral, o Barry Stroud, né? Mas eu acho que ele pensa um pouco no Austin e no período em que muita gente repetia mais ou menos as mesmas ideias, né? A ideia principal é a seguinte, que se repete até hoje, né? O ceticismo é uma espécie de consequência meio trivial, meio óbvia e, por isso mesmo, desinteressante, de uma exigência absurdamente alta para o conhecimento. De alguma maneira, o cético começa a exigir, e aqui se entende o cético já um pouco como aquele que toma a iniciativa desde o começo da primeira meditação do Descartes, né? O cético não é o resultado da primeira meditação, não é que alguém se torna um cético no final da primeira meditação, mas desde o princípio, essa crítica às crenças cotidianas já seriam levadas por um cético e, portanto, já se atribui de saída ao cético uma espécie de exigência muito alta para o conhecimento, de tal modo que, dadas essas exigências excessivamente altas, é natural que, então, se declare que não se sabe nada, né? Que essas condições não possam ser satisfeitas, né? Por exemplo, a condição de provar que não se está dormindo, né? Não se exige na vida cotidiana que se prove que não está dormindo. Quem pede isso? Só o filósofo pede isso, né? Então, nesse sentido, se você começa a ter essas exigências, e como é que você sabe que Deus não está te enganando? Quem diz para saber se isso é manteiga ou margarina, eu preciso provar antes que Deus não está me enganando, né? Quer dizer, são procedimentos muito artificiais, né? Descabidos mesmo, né? Portanto, às vezes se atribui ao ceticismo, né, uma espécie de redefinição do que é conhecimento, ou uma distorção do que a gente usualmente chama de conhecimento. Quer dizer, bom, se a gente tem que chamar de conhecimento só aquilo que exclui a possibilidade de se estar sonhando, de estar sendo enganado por Deus, de ser um cérebro numa cuba, etc. e outros delírios persecutórios, né? A resposta óbvia seria, então, ninguém sabe nada, né? O Barry Stroud vai dar uma analogia com a palavra médico. Suponha que alguém fala assim, não há médicos na cidade de Nova York, né? Ou não há médicos na cidade de São Paulo. É um absurdo isso, não tem o menor sentido dizer isso. E aí você pergunta para a pessoa, mas como assim? Eu fui num médico ontem, né? Eu falo assim, não, o que eu estou chamando de médico é uma pessoa que seja capaz de curar toda e qualquer doença em menos de 5 minutos. Bom, está aqui uma exigência muito alta para você chamar alguém de médico.
dada essa definição, ou essa distorção do significado da palavra médico, né, segue-se que ninguém será um médico. Então, a afirmação não há médicos na cidade de Nova York, na cidade de São Paulo, é totalmente desprovida de interesse, né? E ela é uma consequência trivial de um novo uso da palavra, de um novo significado da palavra, que não corresponde ao significado usual. Se a gente for seguir o significado, né, aceitar ou empregar o significado normal, corrente, comum da palavra, está cheio de médico. Médico é aquele que fez um curso de medicina numa faculdade, depois de 6 anos recebe um diploma, etc. e tal. Bom, nesse sentido, está cheio de médicos na cidade de São Paulo. Bons ou ruins é outra história, mas são médicos, né? Então, a sugestão é que o cético distorce a palavra conhecimento, a palavra justificação, a palavra realidade, o que o filósofo chama de realidade, não é o que nós usualmente chamamos de realidade, e por aí vai. E então, é natural que o ceticismo seja resultado dessa distorção das palavras, de uma exigência muito alta para dizer que alguém sabe alguma coisa. Alguém só vamos dizer que alguém sabe alguma coisa, assim como só vamos dizer que alguém é médico, se cumprir exigências absurdas. E aí o interesse do ceticismo seria somente um interesse patológico, né? Por que que o cético e os filósofos, tentando rejeitar o ceticismo, ficam furiosamente discutindo há séculos, né? Por que que eles voltam tanto a essa questão que é artificial, que obviamente não corresponde às nossas práticas cotidianas, né? Muito ao contrário, aparentemente, né? Então, o Austin estaria interessado em desfazer essas falácias que seduzem os filósofos, né? Eu já falei que eu acho muito interessante, sobretudo nesse livro, né, o Sentido e Percepção do Austin, como ele desmonta certas dicotomias que, de fato, os filósofos insistem o tempo todo nelas, né? E quase sempre é um pouco exagero também da minha parte, assim, mas com frequência os filósofos montam as suas reflexões em cima de dicotomias muito estritas, quando o fenômeno a ser compreendido pode ser muito mais complexo e multifacetado do que essas dicotomias dos filósofos. O Austin chamava de dicotomias bem arrumadinhas, né? Isso eu gosto de ressaltar, porque eu acho o Austin um filósofo muito bom, muito interessante, e às vezes dar razão a esse capítulo do Barry Stroud pode fazer com que vocês achem que o Austin está refutado e não é um filósofo lá muito interessante. Bom, o Barry Stroud jogou uma pá de cal aqui na filosofia do Austin e vamos em frente. Eu acho que não é o caso. Eu acho que realmente vale muito a pena ler o Austin, né? E é uma boa tradução desse livro para o português, O Sentido e Percepção, né? Mas, enfim, quer dizer, o interesse pelo ceticismo seria meramente patológico, mas não assim um erro tão idiota que nem esse do médico, mas, de alguma maneira, a gente aprenderia pouco com o ceticismo. O que a gente aprenderia, talvez, seria por que que os filósofos insistem tanto nos mesmos assuntos, né? Voltam sempre aos mesmos argumentos e a coisa parece não ir para frente, né? Mas, de qualquer maneira, qual é a estratégia do Austin? A estratégia do Austin e aqui eu acho que depois vai ser a parte interessante mesmo, o Austin vai investigar se, de fato, é uma condição para o conhecimento que a gente tenha que excluir a possibilidade de estar sonhando. É isso que ele vai insistir. Num certo sentido, poucas vezes depois, lá da primeira meditação do Descartes, se insistiu tanto nesse assunto. O próprio Barry Stroud já chamou a atenção um pouco para essa novidade, lá no capítulo anterior, eu analisei, né? É a segunda questão que ele trata em terceiro lugar, que ele fala, aqui a coisa mais importante, no entanto, foi a menos discutida. Quer dizer, o Austin é o cara que põe o dedo na ferida nesse sentido, ele vai discutir se, de fato, essa é uma condição do conhecimento.
E isso não é óbvio. No primeiro capítulo, o Barry Stroud deixa um pouco em aberto. Ele diz, parece que é, mas eu não garanto que seja. Né? Isso é preciso ser investigado, e é o que ele vai investigar aqui, sobretudo no bom argumento, né? A partir, então, do parágrafo 20. Né? Mas eu queria fazer uns comentários rápidos antes de chegar lá. Né? O Austin, então, vai dizer que essa não é uma condição de conhecimento. Se você analisar a linguagem cotidiana e como as pessoas na sua vida cotidiana conversam e se atribuem mutuamente conhecimento ou aceitam suas justificações, nós vamos ver que essa não é ou não seria uma condição de conhecimento para o Austin. O Stroud tem as suas dúvidas, ele acha que aparentemente é, né? Mas o Austin oferece, digamos assim, 3 argumentos iniciais para refutar o ceticismo. O primeiro argumento, está aí nos parágrafos 12 a 16, seria mais ou menos o seguinte: quando os filósofos, e entre eles o cético, discutem o que é real, né? Se esse é um pintacilgo real, né? Etc. Os filósofos falam da realidade de maneira abstrata, põem um R maiúsculo, de uma maneira absoluta, se vocês quiserem, e, portanto, não tem contrastes a serem julgados aqui. Né? A coisa é um pouquinho mais complexa, mas essa é a ideia fundamental, é que quando os filósofos perguntam ou desafiam uma crença ou um suposto conhecimento comum, mas isso é real, né? Eles não teriam uma base específica para contrastar. Né? E, em geral, a gente sempre tem uma base específica para contrastar. Por exemplo, isso é um pintacilgo ou é um canário? Entende? Ou é um pica-pau? Tem que sempre contrastar com uma outra possibilidade, com uma alternativa, tal que, excluindo a alternativa que é incompatível com ser um pintacilgo, eu tenho que excluir, por exemplo, que seja um canário, então saber que não é um canário, para que então eu possa saber que é um pintacilgo. E, aparentemente, o Austin estaria acusando os filósofos de não oferecerem essa alternativa quando eles lançam esse desafio. Mas isso é real? Né? O Bergson dá uma resposta que eu acho que é muito óbvia. Né? É claro que, se esse é a ideia do Austin, ele está errado, porque o Barry Stroud oferece alternativas muito bem definidas. Né? No caso, será que não estou sonhando? Esse é um pintacilgo real ou esse é um pintacilgo sonhado? Esse é um pintacilgo real ou, claro, o Barry Stroud não analisa, mas esse é um pintacilgo, uma imagem mental que Deus coloca na minha mente para me enganar? Ou se meu cérebro ligado, né, a um supercomputador, esse supercomputador manda os impulsos nervosos para o meu cérebro, tal, que o que eu tenho é uma espécie apenas de representação mental de um pintacilgo, mas não há nenhum pintacilgo sendo visto por mim, né? Então, há uma base específica para o contraste. Esse argumento não é bom. Né? Então, o Austin vai sugerir que, na vida cotidiana, sempre que há um contraste, nós temos procedimentos para resolver, dirimir a questão. Então, é um pintacilgo real ou é um canário? Bom, a gente tem uma lista de características que definem o que é um pintacilgo, uma lista de características que definem o que é um canário, e a gente pode verificar essas características e, no final, a gente vai dizer é um pintacilgo ou é um canário. Tem 2 ou 3 características que são parecidas, são pássaros, tem pena, né? Não sei mais o quê, tem uma coloração amarelada, mas tem características que são diferentes. Né? E aí nós podemos, então, distinguir os dois e saber que se trata de um pintacilgo e não de um canário. Né? Então, nós teríamos procedimentos para resolver a questão. O problema é que não está claro, e foi todo o tema do capítulo 1, que nós tenhamos procedimentos comuns para excluir que seja um pintacilgo sonhado. Aparentemente, não temos esses procedimentos. Em alguns casos, ou talvez em muitos casos, nós temos procedimentos, mas nesse específico nós não temos. Tá certo? O Austin vai insistir com um terceiro argumento, que ele diz, né, e isso está naquele livro ao qual eu já me referi, O Sentido e Percepção, que haveria uma diferença qualitativa entre a percepção no sonho e a percepção na vida cotidiana.
que no sonho as coisas são meio esquisitas, né? E a gente até tem uma expressão, que fala, como num sonho, né? Etc. Tal, então, na linguagem comum, nós até temos termos para nos referirmos a algo quando é mero sonho e algo que é percebido na vida cotidiana, na vigília, que teria muito mais clareza, muito mais nitidez, nós estaríamos mais persuadidos, né? Tem muito mais detalhes, são mais ricos, tem uma ordem, né? E uma sensação até que quando a gente está sonhando, essas coisas não aparecem. Mas, mais uma vez, aqui o argumento não é bom, porque quando a gente sonha, nós estamos inteiramente persuadidos. Quando a gente sonha, as coisas nos aparecem com frequência, de maneira clara e vivaz também, não é? E mais, né? O Bergstraud argumentou lá no capítulo 1 que tudo aquilo que a gente percebe na vigília pode ser reproduzido no sonho. Então, essa ideia de que haveria uma diferença qualitativa entre a percepção no sonho e a percepção na vigília não convence, tá certo? Né? E então, finalmente, o Bergstraud começa a tratar do quarto argumento, que é do Austin contra o ceticismo, né? É que para se duvidar é preciso de uma razão específica, né? Aqui eu traduzi por razão específica, em inglês é special, né? A tradução mais homofônica, mais direta, seria uma razão especial, mas fica parecendo que para a gente duvidar precisa de uma razão especial. Se não há nada de especial, você não pode duvidar, né? Eu traduzi por razão, ou nós traduzimos, né? Por razão específica, eu, Eros e o Flávio, porque eu acho que a ideia está muito mais na coisa da peculiaridade do que algo especial, né? Mas, enfim, special também pode ser específico, né? E de qualquer maneira, é aqui que o Austin vai pôr o dedo na ferida, vai ter um bom argumento contra o ceticismo e, mais interessante, eu acho, do ponto de vista do Bergstraud, a gente vai entender melhor, primeiro, qual é a relação da filosofia com a vida cotidiana. E, segundo, nós vamos entender melhor a vida cotidiana, né? Em particular, uma distinção que ele vai traçar entre condições de afirmação e condições de conhecimento, né? E isso vai iluminar as nossas práticas cognitivas. Não vai ser uma teoria filosófica, não vai ser uma resposta ao ceticismo, mas nós vamos começar a ganhar entendimento sobre algumas coisas importantes na nossa condição humana, na nossa situação nesse mundo, na nossa relação com o mundo ao nosso redor, do ponto de vista cognitivo, mas isso vai ficar para a próxima aula. Até lá, então.